Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui alguns conceitos básicos de programação concorrente, tá? Então eu fiz esse mind map e basicamente nessa apresentação eu vou só falar sobre as coisas que estão nesse mind map aqui, tá? É uma breve apresentação de conceitos básicos para conversar sobre programação concorrente. E o que é programação concorrente? Programação concorrente é você escrever programas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem várias formas de fazer isso. Qualquer pessoa que programa no front-end está programando com callbacks ou filters ou promises, coisas assim, que permitem que você tenha várias tarefas pendentes. No back-end, a gente trabalha com threads, go-rotinas, corotinas, processos, tem várias formas de fazer, tá? Então a ideia é apresentar conceitos básicos de programação concorrente, tá? Então, a primeira coisa que eu queria mencionar é que existe uma certa confusão, esses termos são usados informalmente, tá? Então é assim, concorrência não é exatamente a mesma coisa que paralelismo, tá? Então, vamos falar um pouco sobre paralelismo. O que é paralelismo? Paralelismo é quando você tem infraestrutura no computador para executar várias tarefas ao mesmo tempo mesmo. Ou seja, por exemplo, se você tem uma CPU com múltiplos núcleos, uma CPU com 4 núcleos, 8 núcleos, essa CPU é capaz de processar realmente 4 ou 8 tarefas intensivas em CPU, cálculos numéricos, coisas desse tipo, em paralelo, tá? Porque são CPUs independentes completas, tá? Agora, o comportamento típico dos nossos computadores, no comportamento típico do computador moderno, existe muito mais concorrência do que paralelismo, tá? Se você abrir o terminal do seu sistema baseado em Unix, ou Linux, ou macOS, no Windows deve ter um jeito de fazer isso também. Enfim, se você ver uma lista de processos, né? No Bash você faz PSAX, você vai ver que, por exemplo, nesse meu computador aqui, tem tipo 400 processos rodando agora. E a máquina, logicamente, não tem 400 núcleos. Então, o que está acontecendo? É que a máquina consegue gerenciar 400 processos ao mesmo tempo, mas ela não está executando tarefas de cada uma não está executando realmente instruções para cada uma dessas tarefas. Porque muitas dessas tarefas estão esperando, por exemplo, estão esperando a rede, estão esperando o acesso ao HD, coisas dessa natureza, tá? Então, a concorrência é um fenômeno que a gente tem muito mais presente. Inclusive é o seguinte, né? Há poucos anos atrás, as nossas máquinas não tinham mais do que um núcleo. E elas conseguiam trabalhar com várias tarefas ao mesmo tempo. Você pode ter várias threads rodando numa máquina que só tem um núcleo. Como é que isso acontece? O sistema operacional executa algumas instruções de uma thread, depois ele pula para outra thread e vai assim, só que como ele faz essa mudança de tarefas, né, que o pessoal chama de task switching, muito rápido, ela transmite a ilusão de estar fazendo tudo ao mesmo tempo, mas na verdade é uma coisa de cada vez, tá? E aí agora hoje a gente tem máquinas com 4, 8, 6 CPUs, em notebooks, né, que são capazes de gerenciar centenas de tarefas de forma concorrente, mas executando mesmo só vai ter uma quantidade bem menor que a quantidade de núcleos que a máquina tem, tá bom? Então esse é um conceito importante de entender. Para ter paralelismo mesmo, que é realmente processamento acontecendo ao mesmo tempo, rigorosamente ao mesmo tempo, você precisa ter um hardware preparado para isso. Então, você tem CPUs multicore, hoje em dia, né? A Intel inventou uma coisa chamada hyperthreading, que faz com que um único núcleo da CPU consiga executar duas threads ao mesmo tempo, também fazendo algum tipo de task switching ali dentro. Eu não sei os detalhes, mas o fato é que hoje em dia uma máquina usando uma CPU Intel de 4 núcleos, normalmente 4 cores, né? Quando você usa uma API de uma linguagem de programação como Python ou Go ou Node,
pergunta para o sistema operacional quantos núcleos tem, a resposta em geral é o dobro. Tá? Então, na minha máquina tem 4 núcleos, o sistema operacional informa que tem 12, aliás, 8, porque ele consegue rodar 8 núcleos, 8 threads ao mesmo tempo, tá? Por causa de hyperthreading, tá? Mas além disso, há muito tempo, antes até de existir hyperthreading, as CPUs incorporaram instruções vetoriais, que são instruções capazes de operar em uma grande área de memória de uma vez só. Que são instruções, por exemplo, que a Microsoft chamava que a Intel chamava de MMX, porque tinha a ver com multimídia, tá? Então, para fazer processamento de sinais, como filtros de áudio, ou para fazer compressão e descompressão de vídeo, ou filtros de vídeo, esse tipo de coisa, filtros de imagem, né, para processamento de imagem, Photoshop, essas coisas, tem essas instruções vetoriais que são uma forma de processamento paralelo também, onde você consegue dizer para a CPU, olha, essa área de memória aqui representa um conjunto de floats, multiplica todos esses floats por esse float, tá? E mais recentemente, né, todo computador hoje em dia tem uma GPU, pode até não ser uma máquina, uma placa separada, né, mas todo computador hoje em dia, todo notebook tem uma GPU, e a GPU é uma unidade de processamento separada para fazer processamento gráfico, basicamente usado para computação gráfica, games, etc. e tal. Mas essa GPU também pode ser usada para calcular, para fazer cálculo numérico de álgebra linear, que envolve matrizes e tal, muito rápido, tá? E de uma forma realmente paralela, tá? Então, esses são os elementos de paralelismo. Mas não é necessário você ter paralelismo no hardware para você fazer coisas ao mesmo tempo, e esse é o resto da história sobre concorrência, tá? Então, aqui vamos falar um pouco sobre questões de implementação, quer dizer, como é que um computador, mesmo um computador que só tem uma CPU, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, o mecanismo de mais baixo nível que tem é a interrupt, tá? Que tem, quem já programou Arduino, talvez já tenha tido contato com isso diretamente, né? Mas o fato é que qualquer microcontrolador, ou mesmo uma CPU de computador, ela tem vários pinos, né? Que são soldados na placa-mãe, ou encaixados num soquete, não interessa. Enfim, tem os pinos, que é através dos quais a CPU se comunica com o resto do hardware, com a memória, com dispositivos de entrada e saída, etc. e tal. Geralmente, um ou mais desses pinos são dedicados para a tarefa de interrupção. O que significa isso? Significa que quando um pino de interrupção recebe um sinal, lá no baixo nível, isso daí está programado, entendeu? Na própria CPU, não tem nada a ver com o sistema operacional. Quando acontece um sinal num pino de interrupção, a CPU para o que está fazendo e desvia a execução para uma outra área de memória, onde vai começar a executar instruções dessa outra área de memória, tá? Em geral, existe um chamado vetor de interrupções, né, que é uma área da memória onde tem ponteiros, e aí dependendo da interrupção, as interrupções têm números e tal, dependendo da interrupção que acontece, por exemplo, se aconteceu a interrupção número 7, desvia, aí a CPU olha nessa tabela e tem um ponteiro lá para onde ela desvia a execução, tá? E aí depois que acontece a execução do código da interrupção, a CPU volta a fazer o que ela estava fazendo antes. Então, basicamente é assim que funciona tudo que tem a ver com entrada e saída no computador moderno, tá? Quando o computador pede para o HD buscar uma informação, na hora que o HD obtém a informação, põe no buffer, ele dá um sinal através de uma interrupção para a CPU saber os dados que foram solicitados estão aqui. Quando você mexe o mouse num computador moderno, isso gera uma interrupção com uma prioridade bem alta, porque é uma coisa importante de usabilidade que o mouse responda rapidamente, tá? Então, existem interrupções dedicadas para isso e para todo tipo de coisa de operação de entrada e saída, tá?
Então, esse é um mecanismo que mesmo no Arduino, onde nem existe um sistema operacional, não tem, você programa em C, não programa com threads, mas você consegue fazer um programa de Arduino aparentemente fazer várias coisas através desse tipo através da programação das interrupções, tá? Em que de repente o Arduino está fazendo uma animação num display, mas quando alguém aperta um botão, acontece uma coisa diferente e sem que o programa principal tenha que ficar olhando se o botão foi apertado ou não, entende? Porque você pode programar isso através de uma interrupção, e aí o programa principal vai ser interrompido pela CPU, tá bom? Então essa é a ideia básica de interrupções. Isso é bem parecido com a ideia de callback também, né? Então callback é um mecanismo bastante primitivo que permite que o computador se comporte de maneira concorrente, né? Ou lide com várias tarefas ao mesmo tempo. A ideia é que, como eu falei, ele só lida com uma coisa de cada vez, mas ele pode ter tarefas pendentes e para ele saber que as tarefas pendentes foram concluídas, na hora que você programa, várias linguagens suportam isso, você programa um callback. Então, por exemplo, em Node, é legal ver no Node que tudo que faz I/O no Node envolve callbacks, né? Se você quer abrir um arquivo no disco, você não dá simplesmente open como em Python e fica esperando o arquivo ser aberto, o sistema operacional, tal, não sei o que lá. Tá? Não, o Node não tem esse tipo de espera. Quando você faz open no arquivo em Node, você tem que passar um callback, que é uma referência para uma função que vai ser invocada quando o arquivo estiver pronto para ser lido. Tá? Então é isso que faz com que o Node seja muito eficiente. É o fato de que toda a parte de entrada e saída do Node é programada na forma de callbacks, de forma que o seu programa principal não fica esperando por I/O. Tá? Ele solicita operações de entrada e saída, né, I/O, e quando elas acontecem, uma função do seu programa é invocada para você lidar com aquilo. Tá? Então, isso é um mecanismo muito baixo nível, bem parecido com interrupções até, né? Só que aí é na camada de software. Tá? Bom, todo sistema operacional moderno tem threads no kernel, quer dizer, o kernel é um software multitarefa que tem um monte de threads fazendo um monte de coisas. A gente que não programa no kernel não tem acesso a isso. Programando numa linguagem de alto nível, como Python, Java, JavaScript, a gente não tem acesso a essas threads do kernel. Estou só contando que elas existem lá e fazem parte da infraestrutura. Tá? O primeiro bloco de mais alto nível assim, que a gente usa para fazer várias coisas ao mesmo tempo é a ideia do processo. Né? Então, quando você faz PSAX, aquela lista de centenas de coisas que aparecem ali são processos diferentes, né? Então, o sistema operacional gerencia os processos, o sistema operacional faz com que esses processos aparentemente funcionem ao mesmo tempo, né? Ele executa um pouco de um pouco de outro, assim por diante, tá? E em algumas linguagens, eu vou falar isso mais para frente, o único jeito de você usar múltiplos núcleos no mesmo programa é, na verdade, você rodar várias instâncias do programa, tá? Multiprocesso. Depois eu vou falar sobre isso. Nem todas as linguagens são assim, mas em algumas tem essa limitação, tá? Bom, daí existem as threads chamadas userland thread. Esse é um termo que o pessoal do kernel fala, que eles falam tudo que está na terra do usuário, né? Na camada do usuário do sistema operacional, o userland é a terra do usuário. As threads que a gente consegue criar quando você invoca o construtor de thread em Java, em Python ou em outra linguagem que suporta threads, você está construindo uma thread userland. Tá? Do ponto de vista das linguagens de programação, essas threads são chamadas de OS threads, para dizer que elas são threads do sistema operacional, porque de fato, embora eu esteja chamando, por exemplo, em Python o construtor da classe thread para criar uma thread, eu estou programando isso em Python, a construção da thread envolve o sistema operacional. É o sistema operacional que vai alocar memória para a thread e é o sistema operacional que vai cuidar do scheduling, que é a tarefa, que em português se fala escalonamento, né? Que não tem nada a ver com escalabilidade. Escalonamento é
é o processo através do qual o sistema operacional decide de quem é a vez de executar, né? Então ele vai passando a execução de um processo para outro, de uma thread para outra, tá? Então o scheduler do sistema operacional é que faz isso, tá? Então, daí você tem um mecanismo mais leve do que thread, chamado corrotina, tá? Aqui a gente tem uma progressão, né, nessa camada aqui de coisas que a gente pode criar como programador, processos, threads e corrotinas, é uma progressão de mais pesado para o mais leve. O processo tem um custo maior de iniciar, né, e tem uma alocação de memória maior. Uma thread tem um custo menor para iniciar do que um processo, mas tem uma alocação de memória significativa também, tá? Não dá para você ter geralmente 1 milhão de threads, porque o que acontece é que uma thread em geral consome de 2 a 4 mega, porque cada thread tem o seu próprio stack, né? Mas uma diferença importante antes de falar sobre corrotina é que uma diferença importante entre processos e threads é que um processo pode disparar várias threads. E embora os processos, diferentes processos, tenham memória isolada, um processo não consegue acessar a memória do outro. Isso é uma proteção importante de segurança que o sistema operacional provê, né? No caso de threads, não. Como as threads todas fazem parte do mesmo processo, elas podem acessar a mesma memória. E de fato é a forma mais comum de comunicação entre threads, é que elas estão acessando memória compartilhada, tá? Corrotina, então, é um mecanismo mais leve do que threads, tá? Em várias linguagens tem isso, em Go eles chamam de corrotinas, em Python a gente tem corrotinas, em C# também tem, tá? E a ideia básica de corrotina é que ela é uma thread mais leve, é como se fosse uma thread, mas ela é muito mais leve, ela não tem uma alocação de memória grande, em vez de ser megas, kilobytes, começa o tamanho de uma thread, o custo de memória de uma thread, aliás, de uma corrotina. E essas corrotinas, elas, aí você consegue ter milhões delas pendentes, de repente, tá? É viável isso. E para fazer I/O, isso é o ideal, porque quando você está fazendo I/O, o programa fica muito tempo esperando. Então, como o programa está a maior parte do tempo esperando, você pode ter uma quantidade bem grande de corrotinas, porque elas não estão todas ativas, tá? E elas não consomem muita memória, tá? No caso das corrotinas, existem técnicas de programação que você tem que usar para garantir que uma corrotina não monopoliza uma thread, tá? Porque tem mais uma hierarquia, né? Um processo pode ter várias threads e uma thread pode ter várias corrotinas, tá? E você não quer que a corrotina monopolize uma thread só para ela. E aí tem maneiras de fazer isso, tá? Às vezes tem uma palavra reservada que você tem que chamar, por exemplo, await, em Python, C#, em Go. Basicamente, toda vez que você faz uma chamada de função, você está dando chance do scheduler do Go executar outras corrotinas. Mas enfim, tem técnicas aqui. E o modelo de Actor é um modelo de linguagens como Erlang e Elixir, ou Elixir, que é um modelo onde cada ator é um componente de software que tem como se fosse uma thread própria, tá? Então ele executa, só que ele é protegido dos outros, assim como se fossem processos, tá? E de fato até na plataforma Erlang, que é a plataforma do Elixir também, eles chamam de processos, mas não são processos do sistema operacional, tá? Os atores são coisas bem mais leves, mas não tem compartilhamento de memória. Então no caso de threads e corrotinas, existe sim compartilhamento de memória. Mas no caso de Actor, não. Um Actor não consegue acessar a memória do outro, tá? Então, basicamente, isso aqui são os mecanismos de implementação de concorrência, tá? E no dia a dia das pessoas que programam aplicações, a gente lida mais com processos, threads, corrotinas e atores, dependendo da sua linguagem, né? Mas threads e processos são o mais comum, tá?
Bom, então isso é sobre implementação. Eu vou falar aqui rapidamente sobre intercâmbio de dados, quer dizer, quais são os mecanismos, né, que essas coisas rodando ao mesmo tempo utilizam para trocar dados, tá? Então, como eu falei antes, o mais comum é compartilhamento de memória, tá? Então, é o fato de que várias threads ou várias coroutinas rodando dentro do mesmo processo podem acessar as mesmas estruturas de dados, né? E assim, uma escreve num determinado array, por exemplo, resultados que a outra rotina pode consumir. O problema disso, principalmente quando você tem estruturas de dados mutáveis, que é o default de linguagens orientadas a objeto, né? O que é uma estrutura de dados mutável? É uma estrutura de dados que você pode alterar o conteúdo dela, né? Então, por exemplo, em Python, uma lista é mutável, mas a string é imutável, né? Em Java também. A string em Java é imutável, mas um array é mutável. E o problema de você ter objetos mutáveis sendo compartilhados é que isso cria chamadas race conditions, que são condições de corrida. Quando, por exemplo, uma thread está escrevendo num array e outra thread está lendo nesse array, dependendo da ordem que isso acontece, a segunda thread pode ler uma informação parcialmente atualizada ou uma informação desatualizada, e isso cria muitos problemas, tá? Então aí tem que ter mecanismos de sincronização que nós vamos falar mais para frente, tá? Na verdade, assim, a imensa maioria dos problemas que tem na programação concorrente tem a ver com o problema do compartilhamento de memória, tá? E é por isso que algumas linguagens, como por exemplo Erlang e Elixir, adotam esse outro paradigma de intercâmbio de dados chamado message passing, que é a troca de mensagens, tá? A ideia é que não tem memória compartilhada, o que tem é que se um ator, no caso de Erlang, né, ou um processo, precisa ler informação de outro processo, o primeiro manda a informação para o outro processo, tá? Esse envio, em geral, é uma cópia, e aí o outro processo pode ter a informação que ele precisa para trabalhar, tá? Essa cópia, no caso de Erlang, é bem eficiente, porque como as estruturas de dados são imutáveis, ele não manda realmente uma cópia, ele manda uma referência para a mesma coisa. Não é necessário copiar quando as coisas são imutáveis, né? Mas enfim, então esse é o mecanismo de message passing, tá? Um outro mecanismo de intercâmbio de dados que existe é a fila, tá? Ou, no caso de Go, eles chamam de canal, channel, né? E a ideia é que a fila é uma estrutura de dados que você coloca itens e outros processos podem tirar os itens. E geralmente nas APIs das bibliotecas, da biblioteca padrão de Java, de Python e de outras linguagens que oferecem threads, sempre tem filas feitas para usar com threads, tá? Que são filas que garantem que ninguém vai escrever ao mesmo tempo na fila ou ler ao mesmo tempo, tá? E que também permitem que a thread que está lendo, ela pode chamar uma função para ler, que é uma função que pode não bloquear, uma função que pode ter um timeout. Eu vou tentar ler dessa fila, mas se em um segundo não sair uma resposta, eu vou fazer outra coisa, tá? Então isso é importante para o sistema ficar vivo, né? Mas enfim, então tem mecanismos assim de fila e canais, tá? Agora a fila e canal é interessante porque em Go ela também é usada, o channel em Go é usado também para fazer sincronização, tá? Então sincronização aqui é um outro assunto. A gente estava falando sobre intercâmbio de dados, agora vamos falar de sincronização. O que é sincronização? Sincronização são mecanismos que existem para você garantir que as partes concorrentes do programa executam determinadas coisas numa determinada ordem. Ou também para impedir que partes diferentes do programa tentem fazer uma determinada coisa ao mesmo tempo, que poderia gerar um arquivo corrompido, uma estrutura de dados corrompida, alguma coisa assim, tá? Então, como eu falei antes, né, filas e canais são mecanismos de sincronização também, tá? Mas eles também servem como mecanismos de troca de dados. Mas outros mecanismos de sincronização mais puros, né? O mais tradicional é a lock, né, ou trava, conhecido também como mutex, tá? E tem também o semáforo. O
semáforo é uma lock que tem um contador interno, não tenho tempo de explicar isso agora, mas o lance é que o semáforo, na verdade, ele permite funcionar como uma lock, também como uma barrier, como uma série de outras coisas, tá? Tem um livro inteiro muito legal do Alan Downer chamado The Little Book of Semaphores, o Pequeno Livro de Semáforos, que apresenta dezenas de problemas clássicos de concorrência e todos dá para resolver com semáforo, tá? Semáforo é o mecanismo de sincronização mais fundamental e versátil que existe. Com ele você faz locks também, tá? Mas faz outras coisas como barreiras, etc. Tá bom? E tem Condition Variables, que é um outro mecanismo baseado em lock, que serve para sinalização, mas eu também não tenho tempo de falar sobre isso. Eu só vou falar que isso aqui é importante porque quando você trabalha com memória compartilhada, é fundamental ter um mecanismo de sincronização para evitar corrupção de dados, tá? E aí o desafio é esse, tá? Quando você usa mecanismos de sincronização a menos, o que acontece é que você está fazendo compartilhamento de memória mutável. Se você tem mecanismos de sincronização a menos, você acaba tendo dados corrompidos, ou race conditions, condições de corrida. Se você tem mecanismos de sincronização demais, você é excessivamente cauteloso, botando travas em tudo, você tem uma diminuição de performance do sistema e pode ter deadlocks também, tá? Deadlock é quando o sistema está numa situação em que, por exemplo, a thread A precisa da lock 1 e da lock 2 e a thread B precisa da lock 1 e da lock 2. Só que a thread A pegou a lock 1 e a thread B pegou a lock 2 e agora a thread A não consegue prosseguir porque a lock 2 está com a thread B e a thread B não consegue prosseguir porque a lock 1 está com a thread A. Tá? Então, esse tipo de situação faz com que o programa pare, ou uma parte do programa para, e isso é um deadlock. Tá? E é bem difícil de testar deadlocks. Tá? Aliás, uma coisa que eu não mencionei aqui nesse quadro inteiro, está faltando falar sobre testes, e testes é um grande problema. Tá? Testar sistemas concorrentes é super difícil e é um desafio que eu ainda estou tentando aprender. Mas as respostas que eu encontrei até agora não são muito encorajadoras. Mas vamos lá. Finalmente não, falta só 2 itens aqui, mas o penúltimo item eu vou falar sobre runtimes, tá? Então, o que são runtimes? Aqui eu estou falando, é o ambiente de execução de uma linguagem de programação, tá? Então, pode ser uma linguagem compilada ou não, uma linguagem que tem uma VM, tá? Aqui eu estou falando mais de linguagens que tem algum tipo de VM, mas o que acontece é que existem runtimes, existem ambientes de execução que são monocore, quer dizer, mononúcleo, só consegue usar um núcleo da CPU, ou multicore, tá? E, infelizmente, para mim, que sou fã de Python, o Python está nessa categoria aqui, tá? O que acontece é que o interpretador Python, você pode ter várias threads ao mesmo tempo, mas mesmo que a sua máquina tenha 12 CPUs, 32 CPUs, sei lá quantos CPU tem a sua máquina, o interpretador Python só consegue executar bytecode de Python em um núcleo, tá? Porque existe uma coisa chamada GIL, Global Interpreter Lock, GIL, e essa GIL impede, ela serve para proteger as estruturas de dados internas do interpretador, mas ela impede que várias threads escritas em Python rodem ao mesmo tempo. Se você escrever uma extensão de Python em C ou Rust ou outra linguagem, que você linka com o Python, como tem milhares de bibliotecas lá no NumPy, por exemplo, aí você pode escrever um programa com várias threads e, manipulando a GIL, você consegue fazer o seu programa usar vários cores. Tá? O NumPy, inclusive, em várias funções dele, de multiplicação de matriz, etc., usa vários cores. Tá? Existem também extensões do NumPy que usam o GPU. Mas o ponto é que programas em Python, escritos em Python puro, não conseguem alavancar múltiplos núcleos, a menos que eles estejam usando bibliotecas externas que usam esses vários núcleos. Tá? Então, essa é uma notícia triste. Node também está nessa categoria. Node nem tem mecanismo de thread. Python e Ruby, ambas
têm mecanismo de thread, mas elas têm a mesma limitação de uma trava global do interpretador. E finalmente a gente tem os ambientes mais legais para trabalhar com programação concorrente, que são os ambientes multicore, tá? Onde o runtime, no caso de Go não tem uma VM, mas tem um runtime, né? Que é gerado pelo compilador, que administra a memória, né? Que faz o garbage collector, e o runtime de Go também tem um scheduler próprio que define, que distribui, né, as gorrotinas entre threads e executa as gorrotinas, etc. e tal. O lance é que todos esses runtimes aqui são multicore, eles conseguem automaticamente aproveitar vários núcleos na máquina, tá bom? E entre os exemplos de linguagens aqui desses runtimes, tem algumas linguagens como Clojure, Clojure, Erlang e Elixir, e tem linguagens do .NET também como F#, mas enfim, nesses exemplos aqui, Clojure, Erlang e Elixir são linguagens que são linguagens funcionais, tá? E o que se diz hoje em dia é que as linguagens funcionais são consideradas as melhores linguagens para trabalhar com concorrência. Por quê? Primeiro porque elas suportam muito melhor do que as linguagens imperativas orientadas a objeto o conceito de dados imutáveis, tá? Elas têm funções internas e mecanismos otimizados para lidar com estruturas de dados imutáveis. E quando você tem estruturas de dados imutáveis, você não tem os problemas de corrupção de dados que a gente tem com memory sharing, e aí você não precisa usar locks. Então, basicamente, as linguagens funcionais, elas são melhor preparadas para fazer programação concorrente do que as linguagens imperativas ou orientadas ao objeto clássicas, tá? E é por isso, na verdade, que o paradigma funcional, que é um paradigma que existe há muitos anos, ele está ganhando destaque recentemente por causa da história de que as nossas CPUs não estão dobrando de desempenho a cada poucos anos, né? Hoje em dia, já faz 5 ou 6 anos que uma CPU moderna é uma CPU de 2, 3 GHz, não passa muito disso, né? O ponto é que as CPUs estão aumentando em termos de núcleos, porque existem limites físicos para aumentar a frequência de operação em hertz. Então, os fabricantes estão colocando cada vez mais núcleos, e para aproveitar esses núcleos, você tem que fazer programação concorrente. Então, a programação concorrente se tornou importante, e por isso que a programação funcional está cada vez mais importante. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse um resuminho que eu queria dar para a gente falar sobre concorrência por aí, trocar ideias sobre esses assuntos e sobre essas linguagens aqui, que tem tantas linguagens interessantes nesse diagrama. Ok? Valeu, esse é o meu recado para hoje. Tchau!